Carol Christou. Windsor é uma cidade no sudoeste de Ontário, Canadá, localizada na margem sul do rio Detroit, justo em Michigan, Estados Unidos. Tem uma população de mais de 200 mil pessoas e é um importante contribuinte para a indústria automobilística do Canadá, além de ser culturalmente diversa. No ano 2000, o caso de Carol Christou se desenrolou na cidade. Pouco se sabe sobre Carol, especialmente sobre seus primeiros anos. O que sabemos é que ela era casada com um homem chamado Bill e teve 2 filhos com ele, uma filha chamada Kelly e um filho chamado Steven. A cronologia desses eventos ainda não está clara. No ano 2000, aos 55 anos, Carol vivia sozinha em uma casa na quadra 500 da rua Brock, em Windsor, com seu cachorro. Também não está claro se Bill havia falecido ou se ele e Carol estavam separados na época. As pessoas que a conheceram durante esse período a descreveram como alguém com um coração generoso. Kelly, uma das filhas de Carol, compartilhou: "A ela gostava de ajudar as pessoas. Se te amava profundamente." A vida seguia sem problemas até que a tragédia ocorreu repentinamente. Carol foi vista com vida pela última vez no dia 29 de setembro de 2000, no restaurante Hurricanes, localizado na rua Sandwich. Esse lugar estava a uma curta caminhada de sua casa na quadra 500 da rua Brock. No restaurante, ela jantou com amigos e com sua irmã, cujo nome era Marlene Capucci. Por volta das 11 da noite, falou com sua filha Kelly ao telefone. E as últimas palavras de Carol para sua filha foram tipicamente gentis e carinhosas. Segundo Kelly, sua mãe expressou: "Bem, querida, só quero te dizer mais uma vez o quanto te amo." No dia seguinte, que foi 30 de setembro de 2000, Carol não atendeu o telefone. Isso foi uma mudança incomum em seu comportamento e gerou preocupação. Os vizinhos também notaram a ausência incomum de Carol passeando com seu cachorro pela manhã. Perturbada por esses sinais, Marlene se apressou a ir à casa de sua irmã, apenas para descobrir uma realidade aterrorizante. Ao chegar, encontrou Carol morta no chão do banheiro. Seu corpo apresentava sinais de múltiplas feridas de arma branca. Igualmente desolador foi o estado de seu fiel cachorro, que também havia sido esfaqueado. Desesperada, Marlene contatou imediatamente a polícia, que especulou que o cachorro poderia ter sido esfaqueado enquanto defendia Carol do agressor. Felizmente, o canino sobreviveu e, após se recuperar, foi adotado por Marlene e seu esposo chamado Walt. Na cena do crime, os investigadores do Departamento de Polícia de Windsor descobriram uma faca. No entanto, por razões desconhecidas, a polícia descartou a possibilidade de que fosse a arma do crime. Carol tinha um sistema de segurança e, notavelmente, não havia sinais de arrombamento, o que levou as autoridades a suspeitar que Carol poderia conhecer seu agressor. Na busca por pistas, os investigadores coletaram amostras de sangue da cena do crime. Infelizmente, no ano 2000, a tecnologia de DNA não havia alcançado um nível de avanço que pudesse ajudar a identificar o perpetrador. Logo, o caso esfriou e, à medida que a vida continuava, a inquietante realidade persistia. O assassino de Carol permanecia sem identificação, envolto nas sombras de um mistério. A polícia, em 2017, reencaminhou o DNA da cena do crime ao Centro de Ciências Forenses em Toronto. No entanto, um perfil completo de DNA não estava disponível. O centro apenas conseguiu extrair um perfil do lado paterno do agressor, especificamente do cromossomo Y, o que indicava que era DNA masculino. Em junho de 2017, a polícia recebeu uma carta crucial do centro que revelava que o DNA estava vinculado a um homem chamado Robert Lotosky. Essa descoberta impulsionou uma nova tarefa: eliminar outros membros masculinos da árvore genealógica dos Lotosky para confirmar sua participação. Após descartar outras possibilidades, os investigadores concluíram que Robert era efetivamente o perpetrador. Após uma investigação minuciosa, soube-se que Robert era um desempregado de 48 anos na época do assassinato de Carol. Curiosamente, Carol conhecia Lotosky através do bairro. Segundo Kelly, sua mãe havia conhecido o sujeito através de um namorado cuja identidade continua desconhecida e que havia falecido alguns meses antes da trágica morte de Carol. As descrições das pessoas que conheciam Lotosky na época pintavam um quadro preocupante, retratando-o como uma pessoa agressiva e violenta. Durante a investigação, a polícia descobriu detalhes adicionais sobre o passado de Lotosky. Originalmente de Toronto, Lotosky passou um tempo considerável em Quebec
onde acabou na prisão por crimes violentos, incluindo roubo e tentativa de assassinato. Depois de ser libertado sob liberdade condicional no final da década de 1990, Lotosky se mudou para Windsor. Embora realizasse trabalhos ocasionais, sustentava-se principalmente através de um acordo financeiro, cujos detalhes permanecem não divulgados. Após o trágico assassinato de Carol, Lotosky continuou residindo em Windsor até sua morte. No dia 11 de abril de 2012, Lotosky faleceu em Windsor, encerrando um capítulo sobre os perturbadores eventos associados com sua presença na comunidade. Embora tenha sido tarde demais para que Lotosky enfrentasse as consequências pelo crime, a polícia expressou sua esperança de que a identificação dele trouxesse alguma justiça para a família de Carol. Durante 2 décadas, Kelly, a filha de Carol, lutou com o mistério do assassino de sua mãe. Ao saber o nome de Lotosky, suas emoções estavam predominantemente tingidas de amargura. Refletindo sobre a situação, expressou: "Era tarde demais para a justiça aqui na Terra, porque ele já havia falecido. Apenas muita raiva, desprezo por essa pessoa." Em 2020, foi feito um anúncio declarando a resolução do caso. Durante esse período, a polícia compartilhou uma carta emotiva de Kelly, a filha de Carol. A carta transmitia emoções conflitantes dentro de Kelly e sua família, expressando gratidão a todo o serviço de polícia de Windsor por seu profissionalismo e determinação em resolver o assassinato de sua mãe. A família Christou foi notificada e enviou uma carta ao serviço de polícia de Windsor e pediu para que fosse lida durante a declaração de hoje. A carta diz o seguinte: "Hoje está cheio de emoções conflitantes para mim e toda a minha família. Gostaríamos de agradecer a todo o serviço de polícia de Windsor pelo seu profissionalismo e determinação em resolver o assassinato da minha mãe. Um agradecimento especial do fundo do meu coração a Al Frederick e Todd Lamar, que foram inicialmente designados ao caso de homicídio. Seu incrível cuidado e compaixão ao longo dos anos nunca serão esquecidos. O fechamento é sempre importante, e embora a dor de perder minha mãe nunca desapareça, minha família e eu estamos um pouco mais perto de alcançar essa meta." Ted Novak, da Divisão de Crimes Maiores da Polícia de Windsor, enfatizou que, apesar da impossibilidade de justiça devido à morte de Lotosky, a dedicação da polícia para resolver o caso e informar o público refletia seu compromisso em encerrar as investigações. Os reconhecimentos aos seus esforços ofereceram um senso de alívio à família de Carol, embora a dor de sua perda persistisse. Barbara Callow. Nosso próximo caso nos leva a Lake Havasu City, no Arizona, famosa por suas impressionantes trilhas no deserto e esportes aquáticos emocionantes. A cidade, que tem uma população de mais de 50 mil pessoas, conta com uma série de atrações, incluindo o Centro Aquático, o London Bridge Resort e muitas outras. Em 2005, um crime trágico ofuscou este lugar vibrante. Mas antes de entrar em detalhes, vamos rastrear a história desde suas raízes em Toronto, no Canadá. Barbara Callow nasceu na década de 1960 em Toronto, no Canadá, filha de Werner e Brigitte Callow. Ela era uma pessoa com variadas paixões, desde cultivar belos jardins e aproveitar o ciclismo até a arte e a observação de aves. Sua vida profissional refletia seu dinamismo pessoal, com colegas que a reconheciam como uma brilhante empreendedora que se destacava em sua carreira. Após completar seu mestrado no College Veterinary da Universidade de Guelph, em Ontário, no Canadá, Bárbara iniciou sua trajetória profissional como pesquisadora. Em 1992, assumiu o papel de inspetora de carne na Agência Canadense de Inspeção de Alimentos. A dedicação e habilidade de Bárbara lhe renderam uma promoção dentro da área científica, onde se tornou uma peça-chave para fornecer orientação sobre questões relacionadas à saúde animal. Essa progressão em sua carreira levou Bárbara a deixar Toronto e se mudar para Ottawa. No dia 25 de março de 2005, aos 45 anos, Bárbara foi de férias. Ela viajou de Ottawa para Abbotsford, na Colômbia Britânica, e depois para Las Vegas. Após chegar a Las Vegas no dia 26 de março, alugou um carro e continuou sua viagem para Yuma, no Arizona, onde passou um dia explorando. O próximo destino de Bárbara foi Lake Havasu City, e no dia 2 de abril se registrou no motel Windsor Inn. Seu propósito ao visitar essa cidade em particular era presenciar e fotografar o belo florescimento das flores silvestres do deserto. Na noite de 4 de abril de 2005, pouco antes das 9 da noite,
Bárbara ligou para sua mãe, Brigitte Callow, que residia em Toronto. Durante a conversa, Bárbara compartilhou seu plano de estender sua estadia em Lake Havasu por um dia a mais antes de seguir para Las Vegas para pegar o voo de volta para casa. Brigitte não sabia que essa seria abril de 2005. O carro alugado por Bárbara não estava em seu lugar designado no estacionamento do Windsor Inn. A ausência do veículo gerou preocupação, levando uma funcionária do hotel a ir até o quarto de Bárbara. Para sua consternação, descobriu Bárbara sem vida dentro do quarto. O hotel mergulhou em caos e a polícia local respondeu rapidamente à cena, iniciando uma investigação sobre o trágico incidente. Uma autópsia realizada posteriormente revelou que a causa da morte de Bárbara foi asfixia, resultante de ter sido sufocada com um travesseiro. Para aumentar o desconcerto, a bolsa, os cartões de crédito, o celular e a identidade de Bárbara também haviam desaparecido da cena. No entanto, foram encontradas provas de DNA de uma terceira pessoa. 2 dias depois, no dia 7 de abril, o carro alugado por Bárbara foi encontrado abandonado ao longo da Interestatal 15, aproximadamente a 300 quilômetros do local do crime inicial. Durante esse período, o tenente da polícia de Lake Havasu, Joe Archie, especulou que Bárbara poderia ter se encontrado com alguém tentando roubar seu carro alugado. Testemunhas relataram que a janela do motorista do carro estava parcialmente aberta na noite anterior à descoberta do corpo de Bárbara. Archie também sugeriu que era possível que ela conhecesse seu agressor. Apesar dessas pistas, a investigação não avançou e o caso logo ficou sem solução. Somente em 2018, a Unidade de Investigação Criminal e a equipe de casos não resolvidos da polícia de Lake Havasu decidiram reabrir o caso e comprometer-se com uma reexaminação exaustiva. Durante esse esforço renovado, foram realizados testes de DNA recuperados na cena do crime, especificamente das unhas de Bárbara. Os resultados apontaram de forma conclusiva para um indivíduo de 60 anos chamado Stacy Childs, residente de Santa Cruz, na Califórnia. Ao examinar mais de perto os antecedentes de Childs, surgiu um padrão preocupante de inúmeros problemas legais na Califórnia. Seus registros incluíam uma condenação por crime grave em 2004 por encarceramento falso e outra condenação por crime grave em 2005 por evasão de um oficial de paz. Notavelmente, essas acusações resultaram em uma sentença de mais de 2 anos e meio na prisão estadual de San Quentin. Os problemas legais de Childs continuaram com uma prisão em 2012 por receber propriedade roubada, seguido de uma condenação por crime menor em 2018 por fazer ameaças de matar ou ferir alguém. No dia 26 de abril de 2022, as autoridades localizaram e prenderam com sucesso Childs em Santa Cruz. Esse avanço marcou uma mudança significativa no caso. Após a prisão de Childs em conexão com o caso de Bárbara, foram apresentadas acusações formais de homicídio em 2º grau contra ele. No entanto, os procedimentos legais em andamento e a resolução final do caso ainda são incertos neste momento. Seu julgamento começou no dia 24 de abril de 2023. No Tribunal de 2023, Childs recuperou sua liberdade quando o juiz proferiu um veredicto de absolvição após um julgamento de 1 semana, que terminou com um júri dividido. Os jurados deliberaram por mais de 4 horas durante 2 dias, antes de informar ao juiz Derek Carlisle que não conseguiam chegar a um veredicto unânime. O juiz acabou declarando o julgamento nulo e dispensou o júri. A procuradora adjunta do condado, Amanda Clairhout, posteriormente expressou sua intenção de processar Childs novamente. John Harris Jr. Nosso próximo caso nos leva a San Mateo, uma cidade localizada no condado de San Mateo, Califórnia, com uma população superior a 105 mil residentes. Esta vibrante cidade prospera em setores econômicos principais como tecnologia, saúde e educação. No entanto, em 1989, um incidente sombrio e infeliz ocorreu dentro da comunidade, lançando uma sombra sobre a paisagem normalmente agitada e diversificada. Na manhã do dia 4 de fevereiro de 1989, pouco depois das 4 da manhã, um homem desconhecido entrou em um apartamento na quadra 3100 de Casa de Campo, onde residia uma mulher. A identidade dessa mulher permanece confidencial. O intruso avançou para a cozinha, pegou uma faca e, em seguida, entrou no quarto da mulher. O homem cobriu o rosto com um lenço, impedindo que a vítima o visse. Uma vez dentro, ele entrou na cama dela.
submetendo-a a uma experiência aterrorizante que incluiu abuso, estrangulamento, esfaqueamento e até mesmo cortar sua garganta. Apesar das lesões sofridas, a valente mulher negociou com o agressor. Após a saída dele, ela chamou rapidamente o número de emergência para pedir ajuda. Ao chegarem ao local, as autoridades providenciaram o transporte da mulher ferida para o hospital, onde recebeu tratamento médico vital. Felizmente, ela sobreviveu à traumática experiência. Após esse angustiante incidente, o Departamento de Polícia de San Mateo iniciou uma investigação exaustiva para descobrir a identidade do perpetrador e levá-lo à justiça. Embora tenham conseguido recuperar provas de DNA da cena do crime, a tecnologia disponível na época foi insuficiente para sua análise. No entanto, o DNA preservado permaneceu como uma peça crucial de evidência, aguardando avanços tecnológicos futuros para potencialmente desvendar o mistério que envolve esse crime. Apesar de realizar uma investigação detalhada que envolveu entrevistas com várias pessoas, a polícia enfrentou desafios significativos para identificar o responsável pelo incidente. Os investigadores de San Mateo inicialmente identificaram possíveis suspeitos, mas cada pista chegava a um beco sem saída frustrante. Todas as pessoas consideradas suspeitas resultaram não ter conexão com o crime. O caso permaneceu sem solução durante 30 anos, lançando uma sombra assustadora de impossibilidade. Durante esse longo período, a vítima manteve contato próximo em dezembro de 2020, quando os investigadores conseguiram descobrir uma coincidência com o DNA do suspeito. O que torna essa revelação ainda mais intrigante é que a coincidência de DNA não veio da Base de Dados Nacional de Aplicação da Lei. O método específico e os detalhes de como conectaram esse DNA com o suspeito são informações mantidas em segredo. No entanto, o suspeito finalmente tinha um nome e um rosto. Seu nome era John Harris Jr., um homem de 55 anos. Uma investigação adicional revelou que, no momento do crime, Harris vivia no mesmo bairro que a vítima, embora não se conhecessem. Embora os detalhes sobre Harris sejam limitados, sabe-se que ele residiu principalmente no condado de San Mateo durante as últimas 3 décadas, mudando-se para o Arizona em 2020. No dia 24 de fevereiro de 2021, John Harris foi preso perto de seu local de trabalho, onde estava empregado como instalador de câmeras de segurança. Os oficiais o prenderam e ele foi levado para a prisão principal do condado de San Mateo. Harris enfrentou sérias acusações, incluindo uma por tentativa de assassinato premeditado e uma por mutilação agravada, ambas com a possibilidade de penas de prisão perpétua em caso de condenação. Dada a gravidade da situação, sua fiança foi fixada em $500 mil. Durante uma conferência de imprensa após a prisão, o chefe de polícia de San Mateo, Ed Barberini, compartilhou que haviam entrado em contato com a vítima deste caso. A resposta da vítima foi descrita como um profundo senso de alívio e gratidão ao saber da prisão. Tendo carregado o peso da lembrança inquietante deste crime durante toda a sua vida, a vítima experimentou compreensivelmente uma onda de emoções intensas após esse desenvolvimento significativo. A polícia também insinuou a possibilidade de vítimas adicionais relacionadas com o caso e enfatizou que mais provas de DNA estavam sendo processadas. O destino de John Harris ainda é incerto enquanto os procedimentos legais se desenrolam à espera do resultado final deste caso. René Blackmore. O nosso próximo caso nos leva a Viroqua, uma pequena cidade em Wisconsin, Estados Unidos, com menos de 5 mil habitantes. Viroqua é conhecida por algumas de suas atrações populares, como Driftless Books and Music, o histórico Temple Theater e o Parque do Condado CD Hollow. Foi nesta cidade que nasceu René Blackmore, no dia 5 de maio de 1962, filha de Frank Edward Blackmore e Donna Reitman. Embora os detalhes sobre a infância de René sejam limitados, sua mãe Donna a descreveu como uma jovem decidida que valorizava o riso e apreciava momentos divertidos com amigos. René tinha um profundo amor pela natureza, participando frequentemente de atividades como caminhadas, acampamentos, caça e observação das estrelas sob o céu noturno. Sua conexão com a natureza era uma parte importante. René enfrentou uma tragédia quando um amigo perdeu a vida em um acidente causado por um motorista bêbado. Essa experiência devastadora a levou a criar seu próprio testamento, no qual expressou seu desejo específico de que suas cinzas fossem espalhadas na floresta mais próxima. Durante seus anos de ensino médio,
René encontrou um sentido de propósito no programa do Corpo de Treinamento de Oficiais de Reserva, ROTC, projetado para preparar jovens para funções de liderança no Exército dos Estados Unidos. Sua mãe se lembrou com orgulho de que, no seu último ano, René havia ascendido ao cargo de comandante da unidade. Em 1982, com apenas 20 anos, René deu um passo significativo ao ingressar no Exército. Foi designada para Fort Benning, Geórgia, onde serviu como médica na 197ª Brigada de Infantaria. A vida parecia estar indo na direção certa para ela, até que um evento inesperado alterou o curso de sua jornada. Na noite de 29 de abril de 1982, René saiu do seu quartel montando uma motocicleta que havia emprestado, dirigindo-se para Columbus, Geórgia. Ninguém sabia que seria a última vez que a veriam com vida. O dia em que René desapareceu era significativo por várias razões. Era o dia antes de seu pagamento, poucos dias antes de sua promoção programada, e seu comandante até tinha a intenção de recomendá-la para treinamento adicional, o que teria pavimentado o caminho para sua entrada na academia militar. No entanto, quando René não retornou como esperado, as alarmes foram acionados, levando a uma investigação oficial sobre as circunstâncias misteriosas que cercavam seu desaparecimento. No dia 3 de maio de 1982, 4 dias após o desaparecimento de René, o amigo que lhe havia emprestado a motocicleta e o capacete notou algo estranho. O amigo viu 2 soldados usando o capacete em uma rua que saía do posto militar em direção a Columbus, Geórgia. Preocupado, o amigo agiu e conseguiu que um oficial de polícia parasse os 2 indivíduos. Ambos os soldados foram interrogados pela polícia militar em Fort Benning naquele dia e no dia seguinte. Foram liberados após afirmarem que haviam comprado o capacete em uma sala de jogos localizada em uma área de alta criminalidade de Columbus, Geórgia. Quando as pessoas que gerenciavam a sala de jogos foram entrevistadas, não puderam fornecer detalhes sobre quem havia vendido o capacete. O incidente deixou incertezas persistentes e acrescentou complexidade ao mistério do desaparecimento de René. A investigação continuou em busca de pistas que trouxessem clareza sobre as circunstâncias enigmáticas que cercavam seus últimos momentos. De junho de 1982, exatamente 2 meses após o desaparecimento de René, seus restos foram tragicamente encontrados perto de um caminho de desmatamento, a vários quilômetros ao sul do condado de Chattahoochee, Geórgia. Um exame minucioso realizado pelos investigadores revelou a verdade devastadora. Ela havia sido assassinada. Alguém havia disparado contra ela com uma espingarda. Após essa descoberta devastadora, foi realizada uma investigação extensa com a Divisão de Investigação Criminal do Exército dos Estados Unidos e o Departamento de Investigação da Geórgia, colaborando para montar o quebra-cabeça de como René perdeu a vida. Apesar dos esforços conjuntos, o caso esfriou como a neve, deixando inúmeras perguntas sem resposta. A comunidade e os entes queridos de René ficaram lidando com um mistério não resolvido por um longo tempo, atormentados pela tragédia que se desenrolou em seu entorno. No final de 2020, quase 4 décadas após o incidente, Vic Reynolds, o diretor do Departamento de Investigação da Geórgia, iniciou uma unidade de casos não resolvidos composta por investigadores aposentados do departamento. Seu objetivo principal era reexaminar o caso não resolvido de René. Identificaram rapidamente um suspeito e estabeleceram uma conexão entre esse indivíduo e o trágico tiroteio. Esse suspeito resultou ser Marcellus McCluster, de 64 anos. Infelizmente, as autoridades não divulgaram a evidência específica que os levou a McCluster. No momento em que McCluster se tornou o foco de sua investigação, ele já estava cumprindo uma sentença de prisão perpétua por um assassinato não relacionado ocorrido em 1983 no condado de Stewart. No entanto, apesar da sentença existente, ele enfrentou acusações em março de 2022, incluindo uma acusação de assassinato com malícia e 4 acusações de assassinato em primeiro grau relacionadas ao caso de René. Marcellus McCluster foi originalmente identificado como suspeito na morte de Blackmore, mas o caso esfriou. Agora, 40 anos depois, ele foi acusado de seu assassinato. A reabertura da investigação e as acusações subsequentes trouxeram uma nova atenção ao caso antigo,
oferecendo uma possibilidade de justiça para René e sua família após décadas de incerteza. Durante uma coletiva de imprensa na qual foram divulgadas atualizações sobre o caso, Kimberly Schwartz, a procuradora adjunta do Tribunal de Chattahoochee, compartilhou reflexões sobre as incertezas que cercavam a vida interrompida de René. Ela enfatizou a profunda perda, expressando a realidade comovente de que apenas podiam imaginar a vida que René poderia ter tido, o amor que poderia ter experimentado, os relacionamentos que poderia ter construído e os sonhos que poderia ter realizado. Além disso, falou sobre a malevolência exibida neste caso, enfatizando prescrição para assassinato. Isso se deve ao fato de que, de todos os crimes em todos os livros, este é o único que priva a vítima do direito mais fundamental que todos temos, que é o direito de viver o resto de nossas vidas. Não sabemos como teria sido a vida de René Blackmore. Sabemos que ela não chegou a celebrar seu 21º aniversário. Não sabemos a quem ela poderia ter amado, que relacionamentos poderia ter construído, que sonhos poderia ter realizado. Todas essas coisas foram extintas com um tiro de uma espingarda barata a cerca de 3 quilômetros no meio do nada, no condado de Chattahoochee, há 40 anos. Não há prazo de prescrição para esse tipo de maldade, e não há um ponto no tempo em que esse crime seja velho demais para levar o perpetrador à justiça, desde que exista a evidência. E devido ao excelente trabalho das pessoas que estão aqui hoje, bem como de muitos outros que vieram antes delas, sentimos que temos essa evidência. O grande júri do condado de Chattahoochee concordou com essa proposição na semana passada, e esperamos apresentar essa evidência em tribunal no final deste ano. Em uma declaração separada, a mãe de René expressou sua gratidão à unidade de casos não resolvidos pela incansável busca de justiça no caso de sua filha. Ela reconheceu que, embora nada pudesse devolver René, encontrou consolo no fato de que essas pessoas se preocuparam o suficiente para buscar diligentemente a verdade. No dia 25 de abril de 2022, McCluster compareceu ao Tribunal do Condado de Chattahoochee. Durante a breve audiência, que durou menos de 10 minutos, McCluster não fez nenhuma declaração. O resultado do caso de McCluster permanece incerto e não divulgado no momento. Lucille Hultgren. Nosso próximo caso nos leva a Galt, uma cidade no condado de Sacramento, Califórnia. Galt oferece a seus residentes um ambiente suburbano tranquilo, e a maioria das pessoas lá possui suas próprias casas. Foi nesta cidade que se desenvolveu a história de Lucille Hultgren. Lucille nasceu no dia 20 de maio de 1909. Embora os detalhes sobre a vida precoce de Lucille sejam escassos, sabe-se que ela conheceu Frank Hultgren e se casaram em algum momento durante sua juventude. O casal criou 2 filhos, Frank e Henry. Também se sabe que ela e seu marido Frank se mudaram de Ohio para Galt em 1968. Lucille e Frank eram conhecidos por sua amabilidade e amor. Tratavam as crianças do bairro como se fossem seus próprios netos. Sean Jacobs, um antigo vizinho, compartilhou com carinho que os Hultgren tinham uma natureza acolhedora e de bom coração. Lembrando os verões, Sean mencionou que o convidavam para sua casa, onde lhe ofereciam biscoitos e limonada. Ele enfatizou que Lucille nunca falava com dureza e deixou uma impressão positiva e duradoura em quem a conheceu. Segundo aqueles que conheciam Lucille, ela levava uma vida simples e humilde, e estava profundamente comprometida com sua família e com a primeira igreja metodista de Galt, seu local de culto. Os vizinhos a consideravam uma avó típica, que frequentemente se dedicava à jardinagem. Uma mudança significativa ocorreu em novembro de 1985, quando seu marido Frank foi internado em um lar de idosos, deixando Lucille vivendo sozinha com seus gatos. Tragicamente, quase 2 anos depois, em outubro de 1987, Frank faleceu após perder a batalha contra o Alzheimer, uma perda que repercutiu em toda a família. Apesar dos desafios, Lucille perseverou navegando a vida sozinha nos meses seguintes. No entanto, o destino tinha outra tragédia reservada. Na sexta-feira, 20 de maio de 1988, Lucille celebrou alegremente seu 79º aniversário. Sua ausência na igreja, onde frequentava regularmente, gerou preocupação entre os membros da congregação. Na segunda-feira, 23 de maio, 2 amigos de Lucille decidiram verificar seu bem-estar e a visitaram após o serviço religioso.
Ao entrar por uma porta deslizante de vidro parcialmente aberta, ficaram profundamente impactados ao descobrir o corpo sem vida de Lucille em seu quarto. A idosa foi vítima de um crime grave. Foi esfaqueada, agredida e estrangulada até a morte. Alarmados com essa descoberta macabra, os amigos apressaram-se em informar a polícia de Galt sobre a cena aterradora que haviam encontrado. Os policiais responderam rapidamente e iniciaram uma investigação sobre esse angustiante incidente, confrontando agora a inquietante realidade de um crime atroz que havia tirado a vida de um membro querido da comunidade. Ao chegar ao local, os oficiais notaram ferimentos visíveis no peito de Lucille. Além disso, seu corpo já havia começado a se decompor, indicando que havia passado algum tempo desde sua morte. Estranhamente, nada parecia estar faltando em sua pequena casa de um cômodo, o que levou os investigadores a descartar o roubo como motivo. Os resultados da autópsia revelaram que Lucille havia sucumbido a 2 feridas fatais no peito. Determinar o momento exato de sua morte foi um desafio inicial. No começo, os detetives acreditavam que ela havia morrido aproximadamente uma semana antes, com base no grau de decomposição. No entanto, amigos esclareceram que haviam visto ou falado com Lucille apenas 3 dias antes de seu corpo ser descoberto. O crime chocante deixou os vizinhos de Lucille profundamente preocupados. Em resposta, tomaram medidas para reforçar sua segurança, como trancar portas e janelas à noite e implementar medidas adicionais para proteger suas famílias. Várias agências colaboraram na investigação, liderada pela polícia de Galt. Foram identificadas e interrogadas várias testemunhas, desde vizinhos e membros da família até conhecidos da igreja, e até mesmo uma empresa responsável por instalar uma caseta de ferramentas na casa de Lucille. O gabinete do xerife do condado de Sacramento desempenhou um papel crucial ao reunir uma quantidade substancial de provas na cena. Agentes do Departamento de Justiça da Califórnia coletaram impressões digitais e amostras de unhas do corpo de Lucille, que foram cuidadosamente preservadas para testes futuros potenciais. Apesar desses esforços extensivos e colaborativos, a polícia de Galt enfrentou desafios para identificar definitivamente um suspeito. Com o tempo, as pistas esfriaram e o caso ficou sem solução, deixando a comunidade com perguntas persistentes e uma sensação de incerteza. Posteriormente, o caso esfriou como gelo. Resultou que os investigadores haviam adquirido as provas cruciais necessárias para resolver o caso, mas levaria mais de 30 anos para que a tecnologia avançasse o suficiente para tornar isso possível. O passar do tempo adicionou uma camada adicional de complexidade ao mistério, mantendo a comunidade em suspense até que ocorreu o avanço. Em janeiro de 2022, o Laboratório de Crimes do Condado revisou a evidência de DNA preservada por mais de 3 décadas. E o avanço crucial veio das amostras de unhas. Esse material genético armazenado anteriormente resultou ser a chave para desvendar o mistério de longa data. Ao inserir o perfil de DNA extraído das amostras de unhas na base de dados, encontraram uma coincidência com um indivíduo chamado Terry havia sido residente de longa data em Transia e Galt, com antecedentes de condenações penais. Passou anos vivendo nas ruas da cidade, muitas vezes sob o viaduto da rodovia 99. Quando investigaram seus últimos paradeiros, os detetives descobriram que a vida de Terry chegou ao fim em 2011 por causas naturais. A revelação da conexão de Terry com o caso proporcionou um fechamento à trágica história de Lucille, oferecendo respostas que haviam eludido a comunidade por mais de 3 décadas. No momento do trágico assassinato de Lucille, em 1988, Terry tinha apenas 32 anos. Surpreendentemente, os registros policiais indicam que ele não surgiu como suspeito durante a investigação inicial sobre a morte de Lucille. Agora, com o suspeito, Terry, descansando em sua tumba, os detetives se encontraram sem meios para desvendar o motivo por trás do crime, ou entender como Terry poderia ter cruzado o caminho de Lucille antes de seu falecimento prematuro. Apesar da falta de processamento do assassino de Lucille, os oficiais da polícia de Galt expressaram satisfação por ter conseguido fechar o caso. Embora persistam perguntas sobre o motivo e as circunstâncias sem respostas, havia um sentido palpável de fechamento e resolução após mais de 3 décadas de incerteza. A comunidade,
por muito tempo atormentada pelo caso não resolvido, pôde encontrar algum consolo no conhecimento de que o mistério havia chegado a uma conclusão, embora certos detalhes permanecessem no passado. Christina Wariner. O próximo caso nos leva a Santa Ana, uma cidade situada no condado de Orange, Califórnia. Faz parte da área metropolitana de Los Angeles, no sul da Califórnia, e conta com mais de 300 mil habitantes. Santa Ana é a segunda cidade mais populosa do condado de Orange. Esta cidade desempenha um papel crucial como um importante centro econômico e cultural para a região da costa de Orange. Em 1964, neste mesmo local, desenvolveu-se a comovente história de Christina Elizabeth von Wariner. Mas antes, vamos mudar nosso foco para Des Moines, Iowa, onde ocorreram os eventos iniciais desta história. Nascida no 11 de janeiro de 1917 em Des Moines, Iowa, os pais de Christina foram Tommaso Vincenzo Vono e Concetta Pantuso. Embora as informações sobre Christina sejam limitadas, sua filha Christina Lonzo pintou um retrato dela como uma mulher bela, mas atribulada, que lutava para enfrentar a vida. Lonzo compartilhou que, quando Christina era jovem, seu pai, também avô de Lonzo, cometeu um assassinato em Iowa, o que levou à sua execução na prisão. Após esses eventos trágicos, Christina foi criada em orfanatos e, à medida que crescia, enfrentou desafios que a levaram a tomar decisões erradas. Segundo Lonzo, seu pai foi afetado pela paralisia infantil enquanto descreveu sua mãe como muito triste, disse Lonzo. Ela relatou que quando tinha 5 anos, sua mãe, sobrecarregada pelo medo de que os assistentes sociais a separassem de seus filhos, chegou a um ponto de angústia onde tentou tirar a própria vida, assim como a dos filhos. Após esse incidente traumático, Lonzo e seu irmão Michael foram cuidados por parentes ou colocados em lares de acolhimento. Anos depois, Lonzo teve um vislumbre de sua mãe quando as autoridades consideraram uma possível reunião. No entanto, expressou que sua mãe estava quase irreconhecível. Sempre tive muita empatia por ela porque ela sempre teve uma vida extremamente difícil, disse Lonzo. Em 1964, aos 47 anos, Christina trabalhava como gerente residente no Motel Califórnia, em Santa Ana, Califórnia. Ela vivia sozinha na época. Foi durante esse período que ocorreu um evento assustador que parecia saído de um filme de terror. No 16 de fevereiro de 1964, um inquilino do Motel Califórnia fez uma descoberta angustiante. Encontrou uma porta entreaberta e dentro jazia o corpo sem vida de Christina, parcialmente vestida. Ela havia sido agredida, espancada e estrangulada. Charles Tyer, um oficial de patrulha de Santa Ana na época, foi um dos primeiros a chegar ao apartamento de Christina. Lá encontrou uma cena perturbadora. Uma marca de mão ensanguentada estava na porta branca da unidade. O corpo sem vida de Christina jazia no centro da sala de estar, cercado por uma quantidade significativa de sangue ainda fresco. Sangue seco emaranhava seu cabelo, obstruindo seu rosto. Uma toalha estava apertadamente atada ao redor do pescoço de Christina, e terra, provavelmente proveniente de um vaso de plantas próximo, estava colocada sobre seu rosto e boca. Embora o espaço estivesse desordenado, não parecia ter sido saqueado, o que levou a polícia a especular que Christina poderia estar familiarizada com o agressor. Uma autópsia revelou o sombrio detalhe de que seu crânio havia sofrido fraturas devido a múltiplos golpes severos. Em seus esforços para coletar informações, os oficiais interrogaram os residentes do motel, mas obtiveram pouco. No entanto, houve um avanço quando um homem empregado em uma agência de fianças, hospedado no segundo andar, se lembrou de ter ouvido um som distintivo no teto. Uma investigação adicional pela polícia revelou que Christina foi vista pela última vez na noite de 15 de fevereiro de 1964, o dia antes de sua trágica descoberta. Ela havia estado na companhia de outras pessoas assistindo televisão em uma sala comum. Esta linha do tempo forneceu aos investigadores um ponto de partida para reconstruir os eventos que levaram ao inquietante incidente. Os avanços na tecnologia impulsionaram os investigadores de casos não resolvidos a revisar novamente o mistério, particularmente as impressões digitais ensanguentadas deixadas na cena. Houve um avanço quando essas impressões foram identificadas com sucesso como pertencentes a um homem chamado Charles Edward Faith. Suas impressões, que supostamente estavam presentes em uma base de dados,
foram confirmadas por um especialista como idênticas às encontradas no sangue da vítima na porta. Esta revelação marcou a primeira vez que Faith apareceu no radar dos detetives e levou a uma nova abordagem na investigação. Faith, que era um criminoso anteriormente condenado, enfrentou um ponto de virada no 1º de novembro de 2007, aos 67 anos. Foi detido sem incidentes em sua casa em Felim, perto de San Bernardino, pela polícia de Santa Ana e pelo escritório do xerife dos Estados Unidos. Após sua prisão e colocação sob custódia, o detetive de Santa Ana, Louis Martinez, entrevistou Faith. Inicialmente, Faith negou ter conhecimento do motel ou de Christina. No entanto, confessou ter estado presente no dia da morte de Christina. A versão de Faith apresentou um relato desconcertante durante a entrevista policial. Afirmou ter se hospedado no motel, embora seu nome não estivesse no registro. Surgiram declarações contraditórias sobre se ele estava intoxicado. Os detetives enfrentaram desafios para obter informações claras sobre seus motivos para estar na cidade e sua localização nos dias ao redor do assassinato. Segundo Faith, Christina havia pedido que ele saísse do motel. No entanto, ele admitiu ter retornado, observando-a tomar banho em um banheiro compartilhado, e depois entrando em seu quarto. Em um suposto acidente, relatou ter batido a cabeça na mesa e desmaiado. Faith afirmou ter limpado a cabeça com um lenço e ter abandonado a cena. Intrigantemente, mencionou ter uma personalidade dividida ou um companheiro invisível chamado Doug McGrath. Apesar desses detalhes peculiares, Faith negou consistentemente qualquer envolvimento na morte de Christina durante a entrevista. Durante sua audiência no tribunal, Faith se declarou inocente das acusações. Não há muitas informações sobre a vida de Faith nos registros públicos, mas os registros nos dizem que sua saúde deteriorou-se rapidamente após sua prisão em 2007. Em 2009, sua capacidade mental foi questionada por um advogado de defesa, levando à determinação de que ele não estava mentalmente apto para ser julgado. Isso adicionou uma nova camada de complexidade aos procedimentos legais, já que a saúde mental de Faith tornou-se um ponto focal de preocupação. Após ser inicialmente enviado ao Hospital Estadual de Patton e depois ao Hospital Estadual de Napa para tratamento, Faith retornou ao sistema penitenciário do Condado de Orange 3 anos depois, em 2012. Embora os oficiais do hospital acreditassem que ele estava apto para ser julgado, tanto um juiz do Condado de Orange quanto o Conselho Jurídico de Faith discordaram. Determinaram que Faith, diagnosticado com demência vascular com estado de humor deprimido, estava mentalmente de um investigador de tutela do Condado de Orange, lançou luz sobre a condição de Faith. Mencionou que ele era conhecido por cantar para si mesmo e, às vezes, cacarejar como um galo. Além disso, o relatório revelou que Faith havia sofrido um derrame cerebral enquanto estava sob custódia, deixando-o com severas limitações físicas, incluindo a incapacidade de se levantar sozinho. Em 2016, tanto o escritório do procurador do distrito quanto o advogado de Faith chegaram ao consenso de que ele precisava de cuidados médicos a longo prazo. No entanto, essa decisão enfrentou obstáculos devido às acusações criminais em andamento contra ele. Os advogados de ambas as partes reconheceram a diminuição da consciência de Faith sobre seu entorno. Seu advogado apontou sua condição como demência extrema, acompanhada de uma miríade de problemas médicos complicados. Infelizmente, os registros judiciais não especificaram a instalação exata para a qual Faith foi transferido para cuidados médicos a longo prazo. Em fevereiro de 2018, o caso chegou a uma conclusão silenciosa com o falecimento de Faith. A causa de sua morte continua incerta. A filha de Christina, Christina Alonso, foi informada de que nunca haveria um julgamento devido ao falecimento de Faith. A morte de Faith provocou uma mistura complexa de emoções nela: alívio, raiva e perguntas persistentes. Entre essas perguntas, a principal era o desejo de entender os eventos que ocorreram no quarto onde sua mãe encontrou seu fim e a razão por trás de um ato tão atroz. Para Alonso, a busca por fechamento continua. Baby Mary. Na fria noite de Natal de 1984, um segredo arrepiante jazia enterrado sob a neve em um parque desolado de Nova Jersey. Em meio à neve, foi encontrado o corpo sem vida de uma bebê recém-nascida. A bebê, que mais tarde seria nomeada Baby Mary,
foi encontrada enrolada em uma toalha dentro de uma bolsa plástica, com seu cordão umbilical ainda preso. Após 4 décadas, a polícia encontrou uma pista de Madam, também conhecido como Madam Township, em Nova Jersey. Como uma cidade serena a mais de 48 quilômetros da cidade de Nova York, com uma população de apenas 6.000 pessoas, é lar de muitas celebridades, desde Whitney Houston até o ator vencedor do Emmy, Peter Dinklage. O município é mais conhecido por seu charme histórico pitoresco e pela Casa Phoenix, que serve como edifício municipal. A taberna Black Horse é um refúgio célebre para quem busca um descanso do ritmo de vida acelerado. O que torna este lugar incrivelmente popular é o calor da comunidade e as pessoas que se esforçam para ajudar e cuidar umas das outras. Mas foi lá, em 1984, que foi feito um trágico descobrimento. No dia 24 de dezembro de 1984, uma bebê de um dia de nascida foi deixada para enfrentar um destino cruel no frio implacável. Seu cordão umbilical ainda estava preso, um detalhe desgarrador que sublinha a natureza chocante de seu abandono. 2 crianças explorando as paisagens invernais nos arredores do município de Madam por volta das 10h30 da manhã, encontraram a bebê em uma bolsa plástica. Assustadas e preocupadas com a bebê, foram à polícia. A descoberta macabra provocou naturalmente uma rápida resposta das autoridades locais. Ao chegar à cena do crime, os agentes da lei encontraram o corpo dentro de uma bolsa plástica, enrolado em uma toalha, com o cordão umbilical ainda preso no momento da descoberta. Foi realizado um exame médico pouco depois, onde se concluiu que a bebê estava viva ao nascer e tinha 24 horas de vida no momento de sua morte. Ficou evidente que não era apenas um caso de abandono, mas um ato horrendo de assassinato. A bebê havia sido deixada em uma bolsa plástica, o que a impediu de respirar e sobreviver ao frio extremo, levando à asfixia e eventual morte da bebê. Devido à falta de provas e testemunhas, a polícia não conseguiu encontrar muitas pistas na época. Apesar de uma investigação minuciosa, o caso esfriou como a neve. Na morte, a bebê foi batizada pelo reverendo Michael Drury da Igreja de São José e recebeu o nome de Mary por um capelão policial. Foi enterrada na igreja de St. Joseph, no município de Madam, e sua memória foi honrada anualmente na véspera de Natal, após sua descoberta. Membros da comunidade e a polícia se uniram para garantir que nunca fosse esquecida. Embora o caso tenha esfriado, o passar do tempo não desanimou os investigadores. A dedicação inabalável levou a um momento crucial, quando foi feito um avanço. Os investigadores revisaram centenas, se não milhares, de pistas para rastrear os pais biológicos. Em 2016, algumas coincidências foram encontradas, incluindo o pai, e foi confirmado que ele tinha 19 anos no momento do incidente. Foi coletado DNA do bebê no momento da descoberta. A análise de DNA levou os investigadores a identificar o pai. Após seguir literalmente centenas, se não milhares, de pistas, a mãe foi identificada. Tanto o pai quanto a mãe foram confirmados através de DNA como os pais biológicos. No entanto, o pai já havia falecido em 2009 antes que os investigadores pudessem localizá-lo, conforme declarou Robert Carroll, do Departamento do Condado de Morris. Ele também disse que o pai não tinha informações e não estava ciente do nascimento ou da morte do bebê. Essa revelação crucial foi um ponto de virada no caso, pois os aproximou de descobrir a verdade por trás dos eventos trágicos. Com o avanço, a identidade da mãe de Baby Mary emergiu das sombras. Em 2023, graças aos testes de DNA e à cooperação policial em diferentes estados, incluindo o condado de Morris, Nova Jersey e Carolina do Sul. A mãe de Baby Mary foi identificada e tinha apenas 17 anos no momento do crime. No entanto, seus motivos para cometer um ato tão atroz permanecem desconhecidos. As autoridades optaram por não revelar seu nome devido ao seu status de menor na época do crime. Foi apresentada uma acusação de crime juvenil contra a mãe biológica de Baby Mary. Ela foi acusada de um crime de homicídio involuntário. Após quase 4 décadas, a justiça finalmente começou a ganhar força. A mãe, que tinha apenas 17 anos na época, foi detida na Carolina do Sul em 24 de abril de 2023. Em setembro de 2023, ela foi acusada de um crime de homicídio involuntário em uma denúncia de crime juvenil.
Como não era adulta na época, não será considerada, pois ela foi acusada como menor de idade. Embora não esteja sob custódia, agora está sendo monitorada de perto e seu destino está nas mãos do sistema judicial. A história toma uma reviravolta significativa ao entrar no âmbito do sistema legal. Baby Mary, que permaneceu sem nome por tanto tempo, agora é o centro de um caso que não é menos do que um ajuste de contas histórico. Enquanto o caso avança, ainda restam perguntas. O que poderia ter levado alguém a cometer um ato tão doloroso, especialmente em um dia destinado ao amor e à família? As respostas podem não ser verdadeiramente satisfatórias. É completamente triste. Tudo foi triste e continua sendo triste. Como se fecha esse capítulo? Mas com esta denúncia de crime juvenil, a justiça está sendo servida lenta, mas seguramente para Baby Mary. No momento do abandono e destino trágico de Baby Mary, Nova Jersey não tinha uma lei de abrigo seguro que teria permitido à sua mãe entregá-la anonimamente em um hospital, delegacia de polícia ou estação de bombeiros. Isso poderia ter evitado o abandono e eventual morte de Baby Mary. A Lei de Proteção de Abrigo Seguro para Bebês, que permite tais entregas, entrou em vigor no estado de Nova Jersey no ano 2000. Esta legislação é um lembrete de que há ajuda disponível para os jovens pais que enfrentam circunstâncias difíceis. Bebês com 30 dias ou menos, livres de abuso ou negligência, podem ser aceitos sem perguntas sob esta lei. Lisa Fracassi. No 3 de novembro de 1994, Lisa Fracassi, de 37 anos, foi encontrada estrangulada em seu próprio apartamento, depois de não ter sido vista por vários dias. A paixão por seguir uma carreira em enfermagem a havia levado ao Havaí, também conhecido como o Estado Aloha. Tentando sobreviver sozinha enquanto continuava na escola de enfermagem, encontrou um emprego como dançarina exótica no Exotic Paradise, um clube exclusivo para homens na época. Lisa residia em um dos hotéis na rua Waikiki, conhecida por ser um ponto quente para atividades criminosas. O que se seguiu foi um assunto horrível. Lisa foi encontrada morta em seu próprio apartamento, depois de várias tentativas de contato, com inúmeras chamadas pendentes e uma placa de "não perturbe" na maçaneta da porta. Honolulu é a principal porta de entrada do Havaí para o mundo. Também é um importante centro para negócios, finanças, hospitalidade e defesa militar no estado. O clima tropical favorável de Honolulu, sua rica beleza natural e suas extensas praias o tornam um destino global popular para turistas. O Havaí pode estar na lista de desejos para suas próximas férias, mas em 1994 era um dos lugares mais perigosos para se visitar. A taxa nacional de criminalidade atingiu seu pico em 1991, com aproximadamente 5.856 crimes para cada 100 mil pessoas. 73% dos residentes do Havaí vivem na cidade e condado de Honolulu. Em 1998, 74,6% dos delitos totais do índice do estado, 79,5% dos crimes violentos e 74,3% dos crimes contra a propriedade foram reportados em Honolulu. Em 1998, a taxa de crimes violentos continuou a diminuir desde o máximo histórico de 1995, com uma diminuição de 10,9% desde 1997. A taxa diminuiu significativamente ao longo dos anos, tornando o Havaí o quinto estado mais seguro dos Estados Unidos atualmente. Mas no passado abrigava muitas memórias amargas, e uma delas foi Lisa Ann Fracassi, uma aspirante a estudante de enfermagem que chegou a Honolulu em 1957. Lisa Ann Fracassi nasceu de seus pais Ernest Quinto e Glória Molinaro Fracassi. Era a mais nova da família e tinha um irmão mais velho, Ernest Fracassi. Sendo a filha mais nova, era mimada e cheia de amor. Sua família residia em Niagara Falls, Estados Unidos, onde Lisa terminou sua escolaridade com excelentes notas. Nomeada como estudante de honra da escola secundária de Niagara Falls, formou-se em 1975 e estava interessada em seguir uma carreira em enfermagem. 3 anos depois, em 1978, decidiu mudar-se para a Flórida para seus estudos futuros. Embora tenha sido uma grande mudança para a jovem de 21 anos,
Ela conseguiu e logo se formou na Universidade do Condado de Broward em 1979 com um diploma em enfermagem. Além de sua excelência acadêmica, ela também era uma nadadora talentosa e era conhecida por ser uma salva-vidas qualificada. Passou os anos seguintes de sua vida trabalhando como enfermeira registrada no hospital universitário em Fort Lauderdale, Flórida. Agora, como uma estudante estrela com um histórico brilhante e um trabalho apaixonante, a vida de Lisa parecia quase perfeita, não é? No entanto, as coisas não eram tão impecáveis quanto pareciam. Ao investigar seu passado, surgem alguns eventos surpreendentes que provam o contrário. No dia 3 de maio de 1987, enquanto Lisa ainda trabalhava como enfermeira no condado da Flórida, foi encontrada dirigindo pela rodovia em um Chevy Z20 e 8 de 1982. Foi parada na rodovia pelo sargento Jimmy Terry e pelo cabo John Stanley do departamento do xerife do condado de Sumter, pois seus faróis estavam inoperantes. Descobriu-se que um de seus faróis estava quebrado. Os oficiais realizaram uma inspeção mais detalhada e encontraram Lisa no banco do motorista com um homem ao seu lado, de aproximadamente 40 anos. O homem era Robert Lee Huff, cuja relação com Lisa ainda é incerta. Um dos oficiais notou uma substância branca dentro do carro e, devido à suspeita, pediu que saíssem para uma busca minuciosa. A substância branca resultou ser droga, especificamente cocaína, e os oficiais acabaram recuperando aproximadamente 1,2 kg dessa substância ilegal, junto com 28 gramas de maconha. Devemos ter em mente que, na época, o sul da Flórida abrigava alguns dos maiores cartéis de drogas em operação. Portanto, isso não foi surpreendente para os oficiais e as acusações foram acusados de múltiplos crimes graves, como posse de substâncias ilegais, posse com intenção de vender substâncias ilegais, tráfico de uma quantidade considerável de maconha e, por último, acusações por posse de maconha. Além disso, Lisa também recebeu acusações por crimes graves devido à sua carteira de motorista suspensa. A fiança contra ela foi fixada em $500 mil. O surpreendente é que toda a informação detalhada sobre esse incidente foi apagada. O motivo exato é desconhecido e não se pode encontrar nenhum registro disso hoje em dia, mas podemos supor que ela não cumpriu nenhuma pena, já que se mudou para o Havaí apenas 3 anos depois. Em 1990, Lisa partiu em busca de um novo começo, saindo da Flórida para Honolulu, Havaí. Era quase como se quisesse começar de novo, deixando seu passado para trás. Mas as coisas não saíram a seu favor, porque para praticar enfermagem no Havaí, ela precisava primeiro passar em um exame de licença separado. Isso causou um grande problema para Lisa, pois ela não tinha recursos. Tentou vários empregos para se manter enquanto frequentava a escola de enfermagem. Foi então que começou a trabalhar como dançarina exótica no Pure Platinum, na Avenida Kuhio, em Waikiki. Naquela época, o clube era conhecido como um local para homens, dirigido por Conrad Maddox e copropriedade de David Shutter. David Shutter também tinha um histórico de envolvimento com o crime organizado em vários clubes. Durante sua estadia no clube, Lisa conheceu Renee Jensen, a maquiadora designada para as garotas. Logo se tornaram melhores amigas enquanto trabalhavam juntas. Depois de trabalhar no clube por 3 anos, mudou-se para outros clubes, terminando no Exotic Paradise. Por volta do primeiro mês de 1994, Lisa mudou-se para o quarto 206 no segundo andar do Aston Honolulu Prince, na Rua Nahua, em Waikiki. Em abril de 1994, dividia o quarto com um companheiro masculino. Apenas 3 dias antes do Halloween, no dia 28 de outubro de 1994, Lisa passou pela casa de Renee para deixar uma abóbora para sua filha. Durante sua última conversa por telefone na noite seguinte, Lisa mencionou a Renee seus planos para aquele fim de semana. Estava animada com o Halloween, e não havia como ela suspeitar do que aconteceria a seguir. Lisa havia terminado recentemente com seu namorado de 7 meses em outubro, que aparentemente era um oficial do Departamento de Polícia de Honolulu. A ruptura pode ter sido o catalisador para a cadeia de eventos ao trabalho no dia 29 de outubro de 1994. Renunciou ao seu trabalho por meio de uma ligação abrupta com seu chefe, Kinza, proprietário do Clube Exotic Paradise. Disse que havia encontrado um novo emprego e que não compareceria mais. Lisa mudou de ideia pouco depois
e ligou no dia seguinte para se desculpar com Kinza, pedindo para ser aceita novamente. Ele não pensou muito nisso, pois era bastante comum em seu negócio. Para seu turno naquela noite do dia 30 de outubro e trabalhou a noite toda. Saiu do trabalho bastante tarde, por volta das 2 da manhã, e essa seria a última vez que alguém a veria. O clube permaneceu fechado na segunda-feira, 1º de novembro, e no dia seguinte, quando Lisa não compareceu ao trabalho, Kinza ligou para verificar seu paradeiro. As ligações telefônicas ficaram sem resposta. Na quinta-feira, 3 de novembro de 1994, por volta do 12:05, uma funcionária de limpeza entrou na residência de Lisa para garantir que tudo estivesse bem. Havia um aviso de não perturbar na maçaneta da porta, que estava lá há vários dias, segundo notou o pessoal. Depois de quase 4 dias sem resposta, a funcionária de limpeza entrou para verificar seu bem-estar. Assim que entrou no quarto, encontrou uma cena horripilante. Encontrou Lisa, de 37 anos, estrangulada até a morte em sua própria cama. Lisa havia sido estrangulada com um cabo de telefone que foi enrolado em torno de seu pescoço, e sua boca estava fortemente coberta com lençóis. Havia hematomas por todo o seu corpo e pescoço. O pessoal chamou a polícia para tomar medidas imediatas. Os investigadores do Departamento de Polícia de Honolulu iniciaram uma investigação imediatamente e recolheram todas as possíveis evidências da cena do crime. Não havia sinais de arrombamento no apartamento. 2 das principais peças de evidência eram um preservativo usado e um resto de cigarro. A falta de desenvolvimento na ciência forense na época impediu o rastreamento das amostras de DNA em ambos os itens. O corpo foi levado para uma autópsia e os relatórios forenses confirmaram que morreu na noite de 31 de outubro. A causa de sua morte foi asfixia por estrangulamento severo. Apesar de um esforço exaustivo, nenhuma das pistas resultou e o caso chegou a um beco sem saída, esfriando como granizo. A família e os amigos de Lisa tiveram que esperar 26 longos anos para buscar justiça. O caso foi reaberto em 2020, quando a polícia revisou as amostras de DNA e impressões digitais coletadas do filtro de cigarro e do preservativo encontrados na cena do crime. As amostras foram enviadas ao Parabon Labs, uma empresa com sede na Virgínia que se especializa em oferecer serviços de fenotipagem para agências da lei. O desafio era que não tínhamos a tecnologia na época em que esses casos ocorreram. Quando você olha e lê os relatórios, às vezes é necessário contatar testemunhas que foram entrevistadas há muito tempo porque talvez não tenham dito algo. E às vezes pode ser muito decepcionante não resolver o crime imediatamente, mas os poucos passos adicionais que você toma podem ser muito importantes. O avanço utilizando genealogia genética ocorreu sob a supervisão da renomada genealogista genética Ceci Moore, que resolveu o caso irresolúvel. As impressões digitais são coletadas para identificação, então pudemos identificá-las através das impressões digitais. Assim, se as impressões digitais retornam em uma sequência de eventos, solicitar-se-ia uma amostra de DNA para confirmação. Comparações adicionais de DNA e uma reavaliação das impressões digitais deixadas na cena resultaram na identificação de um homem chamado Cecil H. Trent como o principal e provavelmente o único suspeito neste caso. Trent nunca foi um suspeito na investigação inicial. Sua relação com Lisa continua desconhecida, mas é possível que tenha cruzado com ela alguma vez naquela noite durante seu trabalho como dançarina exótica há quase 3 décadas. Conseguiu encontrar a coincidência de uma impressão digital de Trent com uma coletada do telefone de Lisa na cena do crime. Seu DNA também coincidiu exatamente com o obtido do preservativo e do filtro de cigarro que haviam sido cuidadosamente preservados todo esse tempo. Infelizmente, quando a polícia investigou mais sobre seu passado, descobriu que Trent havia morrido em Honolulu em 2013, aos apenas 48 anos, devido a uma insuficiência cardíaca congestiva. Os mistérios sobre este caso foram para a tumba com seu assassino. O verdadeiro motivo do crime de Trent e todas as supostas perguntas sobre a vida e eventos de Lisa permanecerão sem resposta para o mundo. Thomas, um dos amigos próximos de Lisa, compartilhou em uma entrevista que ela era uma pessoa carinhosa que passava horas com pessoas que precisavam de ajuda. Acrescentou que queria ser enfermeira e começou a dançar para economizar dinheiro para ir à escola, mas com um trabalho regular é difícil entrar na escola de enfermagem.
E uma vez que você se envolve no ambiente do entretenimento noturno, é ainda mais difícil. A memória de Lisa permanecerá gravada para sempre nas almas que tocou. Era conhecida por seu esforço amoroso e amável e seguiu sua paixão até seu último suspiro. Phil Perry. No dia 13 de abril de 1992, um triângulo amoroso envolvendo um diácono, uma membro de sua igreja e o marido terminou da maneira mais violenta. Um dos protagonistas, Philip Perry, um diácono de 44 anos da Igreja Católica de St. Joseph, foi assassinado a tiros e seu corpo foi deixado em seu carro em Tijuana, México. Em poucos meses, o caso foi encerrado e os investigadores acreditavam ter encontrado o culpado, ou pelo menos pensavam que sim. Anos depois, uma nova investigação sobre o caso colocou tudo o que os investigadores achavam saber sobre a vítima e o perpetrador sob escrutínio, revelando verdades impactantes sobre este fatal triângulo amoroso da igreja. Os principais eventos da história de hoje ocorrem em Upland, Califórnia, uma cidade no condado de San Bernardino, Califórnia, com uma população de pouco menos de 80 mil pessoas. Upland é uma cidade em crescimento com uma economia em expansão. Tem vários locais históricos de interesse, como a Madonna of the Trail, a Rota 66 e a Avenida Euclid. Upland tem uma renda média de $91.800, significativamente mais alta que a renda média nos Estados Unidos, e uma taxa de criminalidade violenta de 4,54 por mil residentes, o que faz da cidade mais segura do que 12% das cidades dos Estados Unidos. Para um homem de família e diácono como Phil Perry, Upland era um lugar ideal para se estabelecer e criar uma família. Em 1992, Philip Perry, de 44 anos, era pai de 4 filhos e diácono na Igreja Católica de St. Joseph, em Upland, Califórnia. Era casado com Christine Perry, que também era mãe de seus filhos. Philip, conhecido por amigos e familiares como Phil, era um homem amigável e compassivo, amado por seus vizinhos e membros da igreja. Em 1991, Phil conheceu Lisa Bragg, uma mulher linda que havia começado a frequentar aulas na igreja. Lisa pediu conselhos a Phil sobre alguns problemas matrimoniais que estava enfrentando com seu marido Carl Bragg. Essas sessões de aconselhamento logo se tornaram encontros amistosos, onde Phil e Lisa discutiam tudo. Em outubro de 1991, o relacionamento de Phil e Lisa se transformou em 1992. Phil e Lisa se encontravam regularmente em hotéis, trocando mensagens codificadas nas páginas e enviando cartas de amor. No início de abril de 1992, Christine Perry, a esposa de Phil, descobriu o romance de seu marido com a membro da igreja. Mas em vez de pedir desculpas e agir envergonhado como Christine esperava, Phil pediu o divórcio em março de 1992. Carl Bragg descobriu o romance ao ler o diário de Lisa e as cartas de amor que Lisa frequentemente recebia do diácono. Carl se sentiu traído e ferido por isso, então decidiu discutir o assunto com um familiar chamado Sandridge. Durante a discussão, Phil disse a Sandridge que, se necessário, tinha pessoas que poderiam lidar com Phil. Mas Carl não parou por aí. Empregou alguns de seus associados para seguir Lisa e Phil e monitorar o uso de seus correios e o pager. Sandridge ficou sabendo das ações de Carl e se sentiu perturbado. Contou a um padre da Igreja Católica de St. Joseph sobre o romance entre Phil e Lisa. Em fevereiro de 1992, a mãe de Carl entregou ao sacerdote paroquial uma das cartas que Phil havia enviado a Lisa. O sacerdote confrontou Phil sobre o romance, mas Phil negou ter qualquer relação romântica com Lisa e afirmou que o relacionamento era puramente platônico. No entanto, mais tarde, Phil contou a Lisa sobre esse confronto e aconselhou-a a ser mais cuidadosa com seu pager e seus telefones, e a guardar suas cartas em um local seguro, onde seu marido não pudesse encontrá-las. No dia 4 de abril de 1992, 3 anos após se casar com Carl, Lisa pediu o divórcio. Carl, que sabia do romance de Lisa há meses, não estava disposto a permitir que um diácono lhe tirasse a esposa, então começou a planejar a eliminação de Phil Perry. No dia 11 de abril de 1992, Phil saiu de casa para ir ao trabalho. Ele não voltou para casa, não ligou, nem enviou uma mensagem. Às 9h30 da noite, Christine ainda não tinha recebido notícias do marido e decidiu falar com a polícia.
Ela disse à polícia que não tinha ideia de onde estava seu marido e que não costumava saber seus movimentos. Você sabe onde está seu marido? Ele sempre lhe diz onde está? E eu disse, não, nem sempre sei onde ele está. O policial disse, ok. Isso foi o suficiente. Ele entendeu que as coisas não estavam nada boas com Christine e o casamento de Phil. Após fazer todas as perguntas importantes, a polícia apresentou um relatório de pessoa desaparecida para Phil Perry. Ao mesmo tempo, Christine recebeu uma carta supostamente de Phil, na qual ele pedia desculpas pela infidelidade e dizia que tinha ido embora. A carta parecia estranha para Christine porque Phil costumava escrever com um computador e não com uma máquina de escrever, e a assinatura parecia estranha. A igreja onde Phil era diácono também recebeu uma carta semelhante. No dia 13 de abril, o detetive Emerson, da Divisão de Homicídios de San Bernardino, dirigiu-se ao sul até Tijuana, México. Enquanto dirigia por uma rua residencial, ele de repente parou quando encontrou um Chrysler branco abandonado que correspondia à descrição do carro de Phil Perry. Emerson estacionou seu carro e aproximou-se do Chrysler para examiná-lo. Ao abrir o banco traseiro, encontrou o corpo de Phil Perry. Parecia que Phil tinha sido empurrado e depois tinha levado um tiro nas costas. Seu corpo estava dobrado no banco traseiro, com sangue espalhado por todo o banco e o carpete do piso. Havia também uma cápsula de munição no chão. Após garantir a cena, Emerson pediu à alfândega mexicana que verificasse quando o carro de Phil cruzou a fronteira da Califórnia para Tijuana e confirmasse a localização das duas pessoas que ele acreditava ter motivos para querer Phil morto: a suposta amante de Phil, Lisa Bragg, e seu marido Carl Bragg. A alfândega informou que o Jeep de Carl Bragg cruzou a fronteira entre os Estados Unidos e o México no mesmo dia em que Phil foi relatado como desaparecido. Isso foi motivo suficiente para Emerson levar Carl para ser interrogado na delegacia. Emerson começou a interrogar Carl sobre sua relação com Phil Perry e o que sabia sobre o romance entre Phil e Lisa Bragg, sua esposa, bem como sobre o desaparecimento e o assassinato de Phil. E então ele me fez um monte de perguntas sobre, sabe, Phil Perry e Lisa? E o que eu sabia sobre o assassinato e o desaparecimento dele? Naquele momento, eu estava dizendo. A resposta de Carl a todas as perguntas que lhe fizeram foi que ele não sabia nada sobre o desaparecimento ou o assassinato de Phil. Enquanto isso, a polícia havia obtido um mandado para vasculhar a casa e o negócio de Carl. A busca revelou um esconderijo de cartas de amor de Phil para Lisa. Nesse ponto, Carl acrescentou que tinha encontrado as cartas e confrontado Phil sobre isso. Durante essa confrontação, Phil negou ter um caso com Lisa. Afirmou que Carl havia interpretado mal as cartas e que o amor que compartilhava com Lisa era um amor espiritual de irmandade cristã, um amor espiritual. Mas Carl não acreditou na história de Phil. Phil negou tudo, mesmo quando eu disse que tinha as cartas. Ele disse, não é o que você pensa. É um amor espiritual de irmandade cristã. Não é o que você está pensando. Você está pensando na luxúria da carne, e nós temos um amor espiritual. Nas cartas, Phil e Lisa se referiam a estar em um quarto de hotel, onde faziam amor e outros detalhes íntimos de seu relacionamento. Ler esses detalhes enfureceu e feriu muito Carl. Duas das pessoas em quem ele mais confiava no mundo o haviam traído da pior quarto de hotel e que faziam amor. Foi em detalhes. Eu estava com raiva, estava ferido, principalmente mais ferido do que com raiva. Eu estava ferido porque confiava muito nesse homem. Carl considerava Phil como um amigo próximo e um mentor espiritual com quem podia falar sobre qualquer coisa. Apesar das negativas de Carl, o detetive Emerson acreditava ter evidências suficientes para acusá-lo de assassinato. Mas havia um problema. O álibi de Carl era sólido. Em primeiro lugar, Carl nunca tinha estado no México em sua vida. Além disso, no dia em que Phil foi assassinado, Carl estava muito ocupado com múltiplas testemunhas que podiam atestar que ele havia estado no hospital com sua filha, que estava programada para uma amigdalectomia. Com esse álibi, Carl não poderia ter assassinado Phil Perry, pelo menos não sozinho. Então, o detetive Emerson decidiu rastrear os passos até o estacionamento da igreja onde Phil Perry foi visto pela última vez com vida, na igreja católica St. Joseph, em Upland, Califórnia.
Emerson entrevistou testemunhas oculares que afirmaram que a última pessoa com quem Phil havia interagido antes de desaparecer foi uma mulher hispânica desconhecida e de baixa estatura. A mulher se aproximou de Phil pedindo um par de cabos de chupeta para consertar seu carro. Phil pegou os cabos e foi com ela ver seu carro. Algumas horas depois, a mulher devolveu os cabos, mas Phil não estava em lugar nenhum. O detetive Emerson acreditava que essa mulher poderia ter sido cúmplice de Carl. O problema era que ninguém parecia conseguir identificá-la. Nem mesmo o sacerdote disse que nunca a tinha visto antes e não tinha ideia de quem era. Scott apareceu na minha casa. Scott Harrison, como seja o sobrenome. Emerson não conseguia se livrar da persistente sensação de que essa mulher misteriosa havia ajudado Carl a sequestrar Phil, mas sem uma forma de identificá-la, essa teoria ficaria no fundo de sua mente durante a próxima década, acumulando poeira. Em 1993, o caso Perry havia esfriado, já que todas as pistas promissoras anteriores haviam secado. No entanto, Russell Perry, o filho de Phil, não conseguia deixar o assunto até que justiça fosse feita pelos assassinos de seu pai. Ele constantemente pressionava a polícia para reabrir a investigação até que a unidade de casos não resolvidos do departamento do xerife do condado de San Bernardino a reabrisse. Em 2001, o detetive Phil Emerson, que fazia parte da unidade de casos não resolvidos, finalmente recebeu a pista de que precisava para resolver a misteriosa morte de Phil Perry. Uma mulher entrou em contato com o Departamento de Homicídios de San Bernardino com provas sólidas. Ela afirmou que seu nome era Liz Minor, a meia-irmã de Carl Bragg. Ela era a mesma mulher hispânica de estatura baixa que havia pedido emprestados os cabos de partida a Phil naquele pressionado a marcar um encontro com Phil. Segundo ela, o estudante universitário Scott Harrison, o melhor amigo de Carl, apareceu em sua casa no 13 de abril de 1992. Juntos, eles dirigiram até o estacionamento da Igreja Católica St. Joseph, já que Liz havia agendado uma consulta de aconselhamento com Phil, que também era seu pastor. Enquanto isso, Carl havia planejado tudo isso para ocorrer no mesmo dia em que tinha que levar sua enteada ao hospital para uma amigdalectomia, criando um álibi para si mesmo. Enquanto Scott permanecia no carro, Liz se aproximou de Phil para a reunião. Após a reunião, Liz contou a Phil sobre os problemas com seu carro e pediu alguns cabos de partida. Phil e Liz foram até sua caminhonete para buscar os cabos. Enquanto isso, Scott havia movido o carro de Liz para a esquina, fora da vista da igreja. Enquanto Phil e Liz estavam ao lado da caminhonete conversando, Scott saiu do carro e se colocou ao lado de Phil. Nesse momento, Liz afirmou que estava assustada porque nem viu nem esperava que Scott aparecesse tão repentinamente. E o próximo que sei é que Scott estava parado ao lado de Phil, e eu fiquei assustada. Porque eu fiquei assustada, não esperava que ele aparecesse. Liz então afirmou que Scott, ao estar ao lado de Phil, disse a Phil para ficar quieto porque estava com uma arma. Scott então tapou a boca de Phil com fita e o forçou a entrar no banco de trás da caminhonete. Ele disse a Phil para ficar quieto e ele tinha uma arma. Scott tinha um tipo de fita adesiva ou algo assim, e colocou na boca de Phil e o colocou no banco de trás. Scott me aponta com a arma. O seguinte que Liz ouviu foi um forte estampido que feriu seus ouvidos. Scott havia disparado com um revólver Magnum 357, atingindo Phil na parte superior das costas. E ele me disse, entre no carro. E o próximo que sei é que ouvi um som estrondoso no carro. Meus ouvidos doem e eu faço e pulo. E ele me diz, só dirija. Os investigadores depois descobriram que a bala havia saído pela cabeça, matando-o no ato. Liz, em pânico, começou a ofegar e chorar, dizendo que queria ir para casa. Estou tremendo, não sei o que fazer e estou como que preciso ir para casa. Mas Scott ordenou que ela saísse do estacionamento e a direcionou para um condomínio pertencente a Cal, onde deixaram o carro com o corpo dentro. Depois, ligaram para Cal para dizer que o trabalho estava feito. Na manhã seguinte, Cal levou Liz, Scott e Rob Minor, o marido de Liz, para um café da manhã farto. Cal então enviou pelo correio as 2 cartas falsificadas que Christine, a esposa de Phil, e a Igreja Católica St. Joseph receberam após o desaparecimento de Phil. Liz então fugiu para Utah com seus filhos. Após essa confissão, a polícia prendeu Liz sob acusação de assassinato. Depois, convidaram Carl Bragg para uma nova rodada de interrogatórios. Você sabe, eu não matei.
E não vou admitir que matei alguém quando não o fiz. O que você achava que ia acontecer? Só assustá-lo. Como vocês iam assustá-lo? Com isso, ou seja, Scott deveria dizer a ele para se afastar ou se não? Ahá, já me disse isso. Sempre soube que Scott tinha uma arma, então provavelmente sabia que ele a levaria para assustar Phil, certo? É uma suposição segura, mas não pensei que ele... Não estou dizendo que você sabia que ele faria isso, mas... Sei com certeza que Scott Harrison carregava uma arma. Carl Bragg havia mudado seu nome para Carl de Thomas, alegando que queria se distanciar de seu pai, um conhecido abusador. No entanto, ele teve problemas legais ao longo dos anos, incluindo ser preso por evasão fiscal e um esquema de roubo de carros, onde vendia carros roubados com documentos falsos. Com a nova evidência do testemunho de Liz, os investigadores de casos não resolvidos levaram Carl para interrogá-lo. Durante a entrevista, Carl afirmou que a única razão pela qual enviou Scott e Liz atrás de Phil foi para que eles pudessem ameaçá-lo e fazê-lo terminar seu caso com a esposa de Carl, Lisa. Quando a polícia perguntou se Carl sabia que Scott estava armado e provavelmente usaria a arma durante a suposta confrontação, Carl disse que, embora soubesse sobre a arma, não esperava que Scott a usasse. Mas o que você está me dizendo, realista e honestamente, é que sabia que Scott estava armado ou sempre estava armado, e lhe disse para ir ameaçar Phil. A polícia não acreditou nisso. Para os investigadores, isso foi outro avanço na investigação, porque Carl finalmente estava admitindo sua implicação no assassinato do diácono Phil Perry. Mais importante ainda, Carl havia colocado todo o plano em ação ao pedir a seu amigo e meia-irmã para intimidar Phil com uma arma. Agora que tinham o autor intelectual do assassinato de Phil Perry e Liz, que atuou como isca, sob custódia, a polícia ainda precisava encontrar o executor, Scott Harrison. Decidiram visitá-lo. Quando Scott abriu a porta e encontrou os oficiais de polícia atrás, ele ficou surpreso, ou pelo menos tentou parecer assim. Ao ser interrogado, negou sua participação na morte de Phil, dizendo até que nunca havia levado Phil ao México no banco de trás de um Chrysler. Quando batemos na porta, ele estava bastante surpreso. Inicialmente, disse que não sabia nada sobre a morte de Perry e que nunca havia levado o homem ao México no banco de trás de um Chrysler. Mas depois de alguns minutos de reflexão e convencimento por parte de sua esposa, decidiu nos contar uma história diferente. Depois de um tempo e com alguma persuasão de sua esposa, Scott decidiu se abrir com sua versão dos fatos. Scott afirmou que ele, Carl e Bob retornaram ao condomínio onde haviam deixado o carro e o corpo de Phil e os recuperaram. Íamos descer para o México. O que estavam dirigindo? Carl e Bob estavam no Jeep e eu estava no carro branco. Algum problema na fronteira? Aduana, americanos, os mexicanos? Nada. Além do batimento do seu coração, desejava estar em outro lugar. Só estava pensando que o corpo estava lá. Sangue? Sim, havia. E você não apertou o gatilho naquela noite? Não. Ele então dirigiu o Chrysler branco com o corpo de Phil ainda dentro, enquanto Carl e Bob o seguiam de perto no Jeep de Carl. Quando chegaram em Tijuana, México, deixaram o carro na rua e retornaram aos Estados Unidos no Jeep de Carl. Scott também afirmou que, além do batimento acelerado de seu coração e seu desejo desesperado de estar em outro lugar, a viagem foi tranquila, sem problemas com a aduana na fronteira. A parte mais importante da história de Scott foi o enfático não que ele disse quando perguntado se foi ele quem apertou o gatilho que matou Phil Perry. No entanto, a negação de Scott não convenceu os detetives a mudar sua crença. A Procuradoria do Distrito de San Bernardino apresentou acusações de assassinato contra Scott Harrison, Carl de Tomasso e Liz Minor sob as circunstâncias especiais de perseguição e sequestro. E sequestro contra Carl de Tomasso, Scott Harrison e Elizabeth Minor. Em 2002, enquanto Carl, Scott e Liz estavam sob custódia, Michael Ramos se concentrou em Liz. Em troca de testemunhar contra Carl e Scott, Liz se declarou culpada de homicídio involuntário e sequestro e recebeu uma sentença de 11 anos. Por outro lado, Carl e Scott optaram por ir a julgamento. Eu não queria que matassem o homem. Nunca ordenei que matassem o homem. Eu não o matei. Eu pedi para alguém falar com ele, não para matá-lo. A defesa de Carl argumentava que ele não tinha a intenção de enviar pessoas atrás de Phil para matá-lo, apenas queria que ele ficasse assustado. No entanto,
O Estado alegou que estacionar em uma área escura, armado com uma pistola e usando fita adesiva para cobrir a boca de Phil, demonstrava a intenção de matá-lo. Eles estacionaram em uma área escura. Scott Harrison estava escondido em uma área escura. Trouxeram a fita para colocar sobre a boca dele. Ele estava com uma pistola. E quando você leva esse tipo de material apenas para assustar alguém, isso não faz sentido. Não, eles estavam lá para atraí-lo e matá-lo. O júri concordou com o caso da acusação e declarou Carl de Tomasso culpado de assassinato em segundo grau. O juiz o sentenciou a 15 anos de prisão perpétua. Em julho de 2005, Scott Harrison foi a julgamento. Sua defesa foi de que as duas testemunhas-chave do Estado, Carl e Liz, não eram confiáveis. Essa defesa foi bem sucedida e, após deliberar por uma semana, o júri absolveu Scott. Segundo um dos jurados, Warren Giles, não havia provas suficientes de que ele realmente disparou. Após cumprir 15 anos na prisão estadual de Ironwood, Carl solicitou liberdade condicional em 2016, mas mentiu para a Comissão de Liberdade Condicional sobre obter um título de MBA, que acabou sendo um diploma falso que ele havia comprado. Ele também apresentou um diploma falso à comissão. A comissão decidiu que Carl estava tentando cometer fraude, por isso a liberdade condicional foi negada. A família de Phil Perry seguiu em frente e aceitou sua perda. Em abril de 2014, Russell Perry, um dos filhos de Phil Perry, falou durante a Semana Nacional dos Direitos das Vítimas de Crimes no Centro de Governo do Condado de San Bernardino. Russell, agora advogado, disse: "Obviamente não foi a resolução que eu teria preferido, mas este é o sistema que temos em funcionamento. Sem ele seria anarquia. Sabemos que quando se trata de assassinato, nunca se pode encontrar uma resolução verdadeiramente justa. Nossos entes queridos nunca poderão ser devolvidos à vida. É uma dor que os familiares terão que suportar pelo resto de nossas vidas." Bonnie Baker. Era segunda-feira, 29 de junho de 1998. Bonnie Baker, de 47 anos, tinha trabalhado além do seu turno no restaurante The Fort em Morrison, um subúrbio de Denver, Colorado. Mais tarde naquela noite, quando Bonnie estava prestes a terminar seu turno, o gerente do restaurante lhe ofereceu um aumento de salário. Ela deixou o restaurante pouco depois com um grande... Naquela mesma noite, Bonnie e seus entes queridos se reuniram na casa de um amigo para comemorar o aumento. Crespin Nene Pérez, o namorado de 36 anos de Bonnie, também estava na festa. Mas havia alguém que não estava realmente feliz com a celebração. Como Bonnie teve que sair da festa antes do previsto, seus amigos a parabenizaram uma vez mais e se despediram, sem saber que seria a última vez que a veriam. No dia seguinte, Bonnie foi reportada como desaparecida. A misteriosa desaparecimento de Bonnie nos leva de volta ao verão de 1998 em sua cidade natal, Denver. Denver é uma cidade consolidada e condado, a capital e cidade mais populosa do estado do Colorado nos Estados Unidos. Famosa por sua coleção de museus de classe mundial, cervejarias de primeira linha e locais históricos, Denver é um dos melhores destinos turísticos. Sua localização nas Montanhas Rochosas oferece uma porta de entrada para uma variedade de atividades ao ar livre, como esqui e snowboard. No entanto, também há riscos associados à cidade. Denver ocupa um lugar notavelmente baixo no que diz respeito ao bem-estar de seus cidadãos, sendo mais segura do que apenas 1% de todos os bairros dos Estados Unidos. Denver é considerada uma das cidades mais perigosas do país, com uma probabilidade de 1 em 103 de ser vítima de um crime violento. E é nesta cidade perigosa que ocorreu o trágico caso de Bonnie. Bonnie Lee Baker nasceu em 4 de fevereiro de 1951. Filha de Wanda Elizabeth Baker e Arthur Andrew Baker. Embora não se saiba muito sobre os primeiros anos de vida de Bonnie, em 1998, ela já tinha um filho, José, e ambos viviam em Denver. Naquela época, Bonnie trabalhava no restaurante The Fort na rodovia 8 em Morrison, onde também conheceu seu namorado, Crespin Nene Pérez, alguns meses antes. Embora estivessem juntos há menos de um ano, o tempo que passavam trabalhando no restaurante os havia aproximado muito. Bonnie dividia um apartamento com Pérez em Denver e seu filho José costumava visitá-los com frequência. Embora Pérez não fosse o pai de José, ele tentava ser acolhedor com Pérez. Mas algo não estava certo com ele.
José e Pérez não se davam exatamente bem, mas como Bonnie era importante para ambos, mantinham uma relação pacífica. Por outro lado, Bonnie tinha suas próprias lutas secretas. Estava lidando com uma grave dependência de drogas e naquele momento estava tentando se manter limpa. Cair na tentação novamente poderia ter feito com que ela retrocedesse ao ponto de partida. Então Bonnie se esforçava. 29 de junho de 1998 foi um dia ocupado para Bonnie no restaurante The Fort. A clientela chegava em grande quantidade e Bonnie teve que trabalhar algumas horas extras. Quando estava prestes a ir embora após completar seu turno, seu gerente lhe deu uma boa notícia. Ofereceram um aumento de salário devido ao seu excepcional trabalho. Ser mãe solteira em Denver não era tarefa fácil, e Bonnie esperava que esse aumento a ajudasse com suas finanças e economias. Agradeceu ao gerente e foi para casa com uma clara felicidade estampada no rosto. Não foi apenas naquele dia que Bonnie teve que trabalhar até tarde. Frequentemente priorizava seu trabalho acima de tudo. Durante seu tempo no restaurante The Fort, ela tinha sido uma funcionária excelente, e seus superiores estavam bastante impressionados com seu desempenho. Nunca ligava para dizer que estava doente. Era excelente no atendimento e até os clientes a adoravam. Era uma mulher trabalhadora, e saber que seus esforços não passavam despercebidos a fazia sentir-se apreciada, embora o mesmo não pudesse ser dito sobre o namorado de Bonnie. Desde que Pérez começou a trabalhar no restaurante The Fort em 29 de julho de 1997, era evidente que ele não era o funcionário mais leal. Pérez havia faltado ao trabalho várias vezes. Foi advertido sobre suas ações, mas essas advertências não significavam nada para ele e, portanto, teve que enfrentar as consequências. Em 5 de maio de 1998, mais de um mês antes do aumento de salário de Bonnie, Pérez foi demitido de seu trabalho, ficando economicamente dependente de Bonnie. Mas agora que Bonnie ganharia mais, tinha a esperança de poder ajudar Pérez a se reerguer. Bonnie estava cheia de alegria quando recebeu seu aumento e não via a hora de contar a seus familiares e amigos. Naquele mesmo dia, Bonnie deu a notícia aos seus entes queridos e os convidou para a casa de um amigo para celebrar. Naquela noite, um grupo de amigos de Bonnie se reuniu, prontos para se divertir. Mas Pérez não estava por lá. Havia bebidas, comida e música, e Bonnie tinha a intenção de dançar a noite toda. Cerca de 3 ou 4 horas depois, Bonnie ligou para Pérez e pediu que ele fosse até lá. Pouco depois, por volta das 6 da tarde, Pérez chegou à festa e causou um tumulto. Os amigos de Bonnie notaram rapidamente que Pérez estava agindo de maneira estranha. Seus olhos estavam vidrados e parecia estar drogado. Quando Pérez entrou, viu Bonnie segurando uma bebida e balançando-se ao ritmo da música com seus amigos. Isso não agradou Pérez. As expressões de ciúmes no rosto de Pérez não eram desconhecidas para Bonnie. Ela tentou acalmá-lo, mas já era tarde demais. Pérez se tornou cruel e ligeiramente agressivo com os amigos. Ela se voltou para uma de suas amigas e disse que ia embora para evitar que a situação se intensificasse. Pérez agarrou a mão de Bonnie e saiu da casa sobre rodas com ela, mas não antes de fazer alguns comentários ameaçadores aos outros na festa. Pérez e Bonnie entraram no carro e partiram por volta das 9 da noite, e essa foi a última vez que algum dos amigos de Bonnie a viu. Por volta de 12h57 da madrugada do 1º de julho de 1998, o Departamento de Polícia de Denver recebeu várias chamadas ao 911 de uma mulher anônima que informou que uma mulher havia sido assassinada. Os detetives rastrearam rapidamente essas chamadas e descobriram que provinham de um telefone público na Avenida West 5, com Santa Fe Drive. Quando foi solicitado mais informações, a mulher disse que a vítima morava em um apartamento localizado no 3190 da Avenida West Louisiana e que havia sido assassinada pelo namorado por volta das 8 da noite do 30 de junho de 1998. Ela disse que a mulher teve uma discussão com o namorado, que se tornou extremamente agressivo e a matou. A mulher que ligou nunca deu seu nome, mas foi útil ao fornecer uma descrição do suspeito. Disse que o nome do suspeito era Crepen Nene Pérez e que ele era um homem hispano de 36 anos. A mulher também disse que Pérez colocou o corpo da namorada no porta-malas de um carro, um Gel Prism vermelho de 1995 com placas do Colorado, e fugiu do local. Adicionou que o carro vermelho pertencia à vítima. Segundo a mulher, Pérez estava indo para Guadalupe, México,
e planejava se livrar do corpo em algum lugar no caminho. O detetive Steve Schott, do Departamento de Polícia de Denver, foi designado para liderar a investigação do caso. Nas primeiras horas do 1º de julho de 1998, ele e sua equipe chegaram ao apartamento na Avenida West Louisiana, onde ocorreu o assassinato. Quando fizeram uma inspeção minuciosa, não encontraram sinais de luta ou qualquer coisa suspeita no apartamento. Baseando-se nas informações da chamada, confirmaram que o suspeito era Crespin Pérez e identificaram a vítima como Bonnie Lee Baker, de 47 anos. Como o incidente ocorreu tarde da noite, a maioria das pessoas na área não havia ouvido ou visto nada semelhante ao que os detetives estavam investigando. O detetive Schott teve que abandonar a cena sem quase nenhuma informação nova. Na noite do 1º de julho de 1998, por volta das 7h50 da noite, um carro que coincidia com a descrição da chamada se envolveu em um acidente na Rota 77 perto de Globe, Arizona. Era o mesmo Gel Prism vermelho que a mulher anônima havia em um acidente de um só veículo e foi encontrado abandonado. O carro estava em péssimas condições e o motorista fugiu do local a pé. Felizmente, um transeunte identificado como Travis Van Haren ouviu o acidente e viu um homem sair do veículo e correr. Os detetives do Departamento de Polícia de Denver apreenderam o carro e o inspecionaram minuciosamente. Foram encontrados vestígios de sangue no interior e no porta-malas do carro, mas Bonnie não estava em nenhum lugar. Mais tarde, uma foto foi enviada ao Departamento de Polícia do Arizona, onde a testemunha o identificou em uma identificação fotográfica como o motorista do carro acidentado. Finalmente, a busca por Pérez havia começado. De volta a Denver, os detetives entraram em contato com o ex-marido de Bonnie. Ele revelou que, embora tivessem se divorciado, ele e Bonnie ainda eram amigos e que ela às vezes passava noites em sua casa e até faziam pequenas viagens juntos. Adicionou que Pérez estava irritado porque Bonnie passava tanto tempo com seu ex-marido e não com ele. O ex-marido também disse que Pérez era fisicamente abusivo com Bonnie. Descreveu um incidente que ocorreu apenas 2 dias antes do desaparecimento de Bonnie. Bonnie apareceu no apartamento de seu ex-marido com uma marca no rosto. Disse que a marca era resultado de um soco que Pérez lhe deu devido aos seus ciúmes. O ex-marido acrescentou que esses incidentes também ocorreram no passado. No 4 de julho de 1998, uma vizinha de Bonnie ligou para o Departamento de Polícia de Denver e informou que o carro de Pérez estava estacionado bem fora de seu apartamento. Os detetives foram ao local e apreenderam o carro. O carro tinha uma janela quebrada e uma inspeção mais detalhada revelou manchas de sangue no banco traseiro. Essa mesma vizinha se identificou como a pessoa anônima que havia informado a polícia sobre Pérez nas primeiras horas do 1º de julho de 1998. Ela disse aos detetives que, a pedido da administração, havia limpado o apartamento de Pérez e Bonnie antes que os detetives chegassem à cena no 1º de julho de 1998. Segundo ela, o chão do apartamento estava coberto de vidros e pratos quebrados, e a mesa da cozinha estava virada, o que indicava que houve uma briga entre Bonnie e Pérez. Embora só tivesse ouvido fragmentos da discussão, começou a suspeitar quando viu Pérez saindo do apartamento. Segundo ela, o porta-malas do carro de Pérez estava se movendo e foi quando soube que algo estava errado. A mulher também disse que na noite do 30 de junho de 1998, Pérez lhe disse que algo ruim ia acontecer. Disse que ninguém mais veria Bonnie e que em 1998, os detetives entraram em contato com o restaurante The Fort para perguntar sobre Bonnie. Seus colegas de trabalho confirmaram que Bonnie havia trabalhado no restaurante no 29 de junho de 1998 e estava programada para trabalhar no dia seguinte também, mas que nunca compareceu. O gerente de cozinha disse aos detetives que, quando Bonnie não compareceu ao trabalho no 30 de junho de 1998, fez algumas ligações para descobrir onde ela estava, mas ninguém parecia saber. Enquanto os detetives trabalhavam longas horas para encontrar Pérez e descobrir o que havia acontecido com Bonnie, José de alguma forma sabia que sua mãe não voltaria para casa. Ele e a mãe de Bonnie, Wanda, se tornaram o único apoio um do outro. Dado que a cena do crime já havia sido alterada antes da chegada dos detetives,
Encontrar Bonnie se tornou ainda mais difícil para os detetives devido à falta de provas. Infelizmente, passaram-se meses e sem novos avanços. O caso de Bonnie de 1999, dois jovens que passeavam a cavalo pela Big Rock Road na terra dos Navajos, uma área tribal remota fora de Manuelita, Novo México, encontraram um crânio humano em seu caminho. Por volta das 8 da noite desse mesmo dia, oficiais do Departamento de Polícia Tribal da Nação Navajo chegaram ao local rural para investigar a cena. O Departamento de Polícia passou os 2 dias seguintes escavando a área onde o crânio foi encontrado e descobriram mais restos humanos. Os restos foram transferidos para o Escritório de Investigadores Médicos no estado de Novo México, onde o Dr. Vince Stephan realizou uma autópsia. Dada a condição deteriorada dos restos, o Dr. Stephan não conseguiu determinar a causa nem a maneira da morte da vítima não identificada. Os restos esqueléticos foram armazenados pelo Escritório de Investigadores Médicos de Novo México. No dia 4 de outubro de 2012, o caso não resolvido de Bonnie foi reaberto e o detetive Kenneth Klaus, da polícia de Denver, foi designado para revisá-lo. Na tentativa de encontrar as peças faltantes, o detetive Klaus começou a examinar vários casos de Jane Does não identificadas e entrou em contato com o agente especial do FBI John Fortunato em Gallup, Novo México, para discutir o desaparecimento de Bonnie e determinar se os restos encontrados em Novo México em 1999 pertenciam a ela. O agente Fortunato informou ao detetive Klaus que esses restos estavam armazenados em Albuquerque, Novo México. Sem perder tempo, o detetive Klaus entrou em contato com os funcionários tribais navajos e com o Departamento de Investigadores Médicos de Novo México para transferir amostras desses restos esqueléticos para o Laboratório de Criminalística de Denver. Em breve, Eric Duval realizou uma análise de DNA comparando essas amostras com as amostras conhecidas de Bonnie Baker e determinou que havia 99,99% de certeza de que os restos descobertos em Novo México em 1999 pertenciam a Bonnie Baker. No dia 12 de dezembro de 2012, o detetive Klaus viajou a Albuquerque, Novo México, para adquirir outras amostras dos restos de Bonnie. Um pouco mais de um mês depois, no dia 25 de janeiro de 2013, o médico legista do condado de Arapahoe, Dr. Michael Doberson, realizou uma segunda autópsia dos restos de Bonnie. Após examinar os restos durante mais de uma semana, o Dr. Michael Doberson declarou no dia 6 de fevereiro de 2013 que a causa da morte de Bonnie havia sido confirmada como violenta devido a causas indeterminadas, e estava seguro de que a maneira da morte podia ser classificada como homicídio. José, o filho de Bonnie, foi informado sobre esses drásticos desenvolvimentos no caso de sua mãe, e assim, 15 anos após o desaparecimento de Bonnie, seus restos foram enterrados no cemitério de Maywood, Nebraska. O detetive Klaus passou os meses seguintes entrevistando novamente os testemunhas para confirmar suas declarações originais. As gravações das chamadas para o 911 do 1º de julho de 1998 foram reproduzidas novamente para os testemunhas. E a mulher que fez as chamadas assegurou que tudo o que disse nessas chamadas de entrevistas e a evidência forense no caso de Bonnie, os detetives chegaram à conclusão de que Crespin Nene Pérez matou sua namorada Bonnie Lee Baker na noite do 30 de junho de 1998 e ocultou seu corpo em uma cova rasa em terras tribais navajas no dia seguinte. Baseados na evidência no caso de assassinato de Bonnie, os detetives determinaram que havia evidência suficiente para prender Pérez, que se soube que vivia em León, México, e trabalhava em uma loja de móveis. Como Pérez estava do outro lado da fronteira, obter um mandado de prisão para ele não foi uma tarefa fácil, mas Pérez foi preso no dia 5 de agosto de 2020 pelas autoridades mexicanas. Crespin Nene Pérez foi extraditado para os Estados Unidos após sua captura. Uma audiência preliminar ocorreu no dia 27 de janeiro de 2021. O Departamento de Polícia de Denver o acusou de assassinato em 1º grau e sequestro em 2º grau de Bonnie Baker. Um ano depois, Pérez compareceu a todas as audiências até se declarar culpado de assassinato em 2º grau no dia 25 de março de 2022.
O julgamento para decidir a sentença de Pérez levou mais 2 meses. No dia 3 de junho de 2022, o juiz do Tribunal do Distrito de Denver, Eric Johnson, condenou Crespen Nene Pérez, de 58 anos, a cumprir uma pena de 20 anos de prisão pelo homicídio de sua namorada Bonnie Lee Baker, no caso de violência doméstica de 1998, que tinha 47 anos quando foi assassinada. José, filho de Bonnie, esteve presente na sentença e se emocionou ao lembrar de sua mãe. Após 24 anos de incerteza, a dor e o sofrimento de José finalmente chegaram ao fim. Embora nem todas as suas perguntas tenham sido respondidas, saber que Pérez estaria preso durante as próximas 2 décadas lhe trouxe certo consolo. José usava um botão com a foto de sua mãe do ensino médio para homenageá-la. José compartilhou como Bonnie não foi apenas uma mãe para ele, mas também para outras crianças em seu bairro. Antes de se retirar, José chamou Pérez de um monstro egoísta que não podia suportar compartilhar Bonnie com mais ninguém. Devido a Pérez, José teve que viver sem o amor e os cuidados de sua mãe. Apesar de que o pai de Bonnie faleceu em 1989, sua mãe Wanda viveu mais 11 anos após seu desaparecimento, lamentando sua perda até sua morte em 2009. O mais trágico foi que Wanda nunca viu sua filha obter justiça. Beth McCann, promotora de justiça de Denver, descreveu o caso de Bonnie como um dos mais difíceis de resolver. Ela indicou que, embora a justiça tenha se atrasado, nunca lhe foi negada. Agradeceu ao Departamento de Casos Não Resolvidos, ao Laboratório de Criminalística de Denver, ao FBI e a outras agências pelo seu trabalho excepcional. Embora Pérez tenha sido identificado cedo na investigação, os detetives levaram anos para confirmar sua culpabilidade e determinar seu paradeiro. Qual você acha que pode ter sido sua rota de fuga? Por que você acha que os restos encontrados em Novo México, em 1999, não foram conectados ao caso de Bonnie antes? Chegando aqui, você já viu este outro crime? Eu não perderia, hein?